nome Bartimeu, nós vamos aprender algumas lições com esse camarada. Nós entendemos, o texto deixa bem claro que ele é cego. Ele é cego fisicamente, mas espiritualmente ele não tem nada de cegueira. Nós vamos entender isso. O texto a qual fizemos menção está me dizendo que Jesus está indo para Jerusalém. Ele sai de Pérea para ir até Jerusalém. Passa pelo Rio Jordão. Jericó está na rota de Jesus. É inevitável Jesus chegar a Jerusalém sem passar por Jericó. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, eles falam dessa mesma história. Claro, vai haver algumas diferenças na narrativa dos três evangelistas, mas a história é a mesma, o objetivo é o mesmo de passar essa mensagem para nós. O interessante é que Mateus, ele fala que Jesus se aproximava de Jericó. Marcos fala que Jesus está saindo de Jericó, aonde o cego foi curado. Lucas traz uma narrativa que existia dois cegos. Marcos, ele foca somente em um cego, o cego de Jericó. Quando fala cego de Jericó, cego Bartimeu, é porque ele é filho de Timeu. E o interessante é que naquela ocasião, todo homem que vivia como mendigo, pedinte, que vivia nas ruas de Judá, eles tinham uma permissão de Roma, da autoridade de Roma. Por que, pastor? Não era qualquer um que se tornava ali um homem pedinte, que ficava pelas ruas fora pedindo. Não podia, porque podia usar de cerimonice na nossa linguagem. O cara pode trabalhar e está vivendo pedindo. Não. Quando eles carregavam sobre si uma capa simbolizada, que eles tinham a permissão de Roma para viver pedindo. Então, o que eu entendo aqui? Que quando Jesus ele se aproxima de Jericó, ou ele está passando por Jericó, nós vamos aprender que o milagre de Bartimeu não acontece quando Jesus entra, mas é quando Jesus sai. Então muitas das vezes nós estamos assim, poxa, Jesus está demorando, as coisas não estão acontecendo, eu estou na igreja há anos e não vejo nada acontecer. É por isso que nós entendemos que Eclesiastes disse que tudo há um tempo debaixo do céu e na terra. Deus pode operar no início do culto, Deus pode operar no meio do culto, mas Deus também pode operar quando você estiver retornando para a sua casa. Então Deus ele não tem um tempo na visão ótica ou humana do homem para trabalhar. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Então quando Bartimeu ele está sentado, olha interessante isso aqui, na beira do caminho. Beira do caminho, uma pessoa que ainda não tem certeza do que ela quer. É uma pessoa que está incerta do que ela quer. A Bíblia diz que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então Timeu está sentado aonde? Na beira. Outro ponto interessante, ele não chama Jesus, ou melhor, ele não chama o Messias de qualquer outro nome. Moço, Senhor, me cura, ou não. Totalmente diferente daquele homem que tinha o seu jovem, o seu filho, possesso de demônio, que pediu ao Senhor, mestre, cura meu filho, liberte meu filho. Os seus discípulos não puderam. É diferente. Por quê, pastor? Porque nós vamos entender que ele vai dizer bem alto, ele vai clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é compaixão. O que é isso, pastor? É você se colocar no lugar do outro. É o que Jesus fazia. E o interessante, nesse mesmo capítulo 10, antes de chegar na história de Bartimeu, Jesus vai ensinar que os maiores vieram para servir os menores. Se Jesus passa ali direto, sem dar atenção a Bartimeu, ele estava contradizendo aquilo que ele estava pregando. Mas Jesus é tão lindo que ele prega e vive o que ele prega. Tudo aquilo que ele pregava, ele vivia. Ele não só falava, mas como ele era testemunho vivo daquilo que ele
enxergar. Então, quando ele está passando e ele grita, me entende o quê? Que ele conhece Jesus. Por quê, pastor? Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, peraí, pastor. É um homem que já conhece Jesus, sim. É um homem que talvez já foi até crente, não sei. Mas se ele conhece Jesus, ele conhece. Porque ele clama em alta voz Jesus. E ele está sentado à beira do caminho. O texto diz que ele ouvindo que era Jesus. Porque dele não vê, mas ele enxerga espiritualmente. Ele não enxerga no físico, mas no espírito. Espiritualmente ele tem uma visão diferente. Tem muita gente, irmão, que está cega fisicamente, ou melhor dizendo, espiritualmente. Está na igreja, mas está cega espiritualmente. Não consegue enxergar aquilo que é espírito, as coisas espirituais. Quando Bartimeu ele grita em alta voz, a Bíblia diz que uma grande multidão estava com Jesus. Multidão muitas das vezes ela atrapalha, irmãos, você até se aproximar de Jesus. Multidão muitas das vezes ela atrapalha você ter um relacionamento com Jesus. Por quê, pastor? Quando ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que os discípulos mandaram ele calar. Então, peraí, pastor, os caras que andam com Jesus, os caras que Jesus selecionou para estar do lado dele, está impedindo um cego mendigo a se aproximar de Jesus. Irmãos, entende uma coisa, nem todo mendigo é cego, nem todo cego é mendigo. Que é isso, pastor? Vou te falar. Existem pessoas cegas que são bem, fisicamente, financeiramente, talvez moram numa casa boa, pessoas que cuidam, mas não é mendigo. Existem pessoas mendigas, mas não é cego. Então nem todo cego é mendigo, nem todo mendigo é cego. Então por isso que precisava de uma autoridade de Roma para esse cara viver mendigo. Por a sua deficiência física ou visual. Então ele entende, peraí, que Jesus, quando está passando, ele clama em alta voz. Ele grita, irmãos. Tem noção do que é isso? Gritar. Não é aquela oração que eu e você faz, não. Muitas das vezes, em nome de Jesus, abençoa. Não. E ele grita, filho de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insiste em clamar. Primeiro, o que, pastor? Perseverança. Ele persevera em clamar por Jesus. Entende uma coisa aqui? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, respondar-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Sabe qual é o significado dessa palavra clama a mim, irmãos? No hebraico ela significa grita. Olha só, grita. É gritar mesmo. É liberar sua voz, meu irmão. É dar um de louco. Jesus, tem misericórdia de mim. Pastor, Jesus não é surdo. Pastor, Jesus não precisa dessa gritaria. Porque o nosso Jesus não é surdo. Quem falou? Não é verdade, ele não é surdo. Mas só que o texto está me ensinando o quê? Que se o filho, agora imagina uma multidão apertando Jesus, vai ele falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus escutaria. Ele é Deus, ele vai escutar. Mas ele gritou, ele levantou a sua voz e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. O que acontece, irmãos? Ele para. E quando Jesus para, o mesmo povo, ou melhor, os mesmos que tentaram impedir Jesus, impedir Bartimeu de se aproximar de Jesus, é o mesmo que vão chamar ele para ter com Jesus. Preste atenção, irmãos. Olha para cá, deixa a silêncio. Não perde foco na revelação da palavra. Olha só. Quando Bartimeu ele grita e Jesus para, o discípulo manda ele calar. Podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Como, pastor? Você já reparou se isso acontece com você? Você já parou para analisar as diversidades que vêm para te desanimar, para te parar? As pessoas se levantam até contra para tentar bater sua fé. Ou até aqueles mesmos crédulos que convivem com você e dizem assim: para que está na igreja hoje? Para que você ora tanto?
Para que você consagra tanto? Sabe o que é isso, irmãos? É para te impedir. Essa pessoa, ela faz parte de uma multidão que tenta te calar. Por quê? Bartimeu ele não vai se intimidar com a multidão. Pelo contrário, ele vai continuar clamando. Ele vai continuar levantando a sua voz. Para quê, pastor? Para atrair a atenção de Jesus. A perseverança, ela gera vitória. Mas se a pessoa não for perseverante, irmão, não tem como gerar vitória. Se ela desistir do seu primeiro obstáculo, ela é fraca. A Bíblia disse: se no dia da sua angústia, olha só, ou melhor, no dia da sua adversidade, se demonstrasse fraco, pequena é a sua fé. Está vendo aí? Então, a minha fé, ela é baseada, ela é colocada, exercitada no momento da minha luta. Você não vai exercitar sua fé quando tudo vai bem. Você vai exercitar sua fé quando tudo vai mal. Bartimeu está sentado à beira de um caminho. Imagina um camarada mendigo, irmãos. O cara depende de esmola das pessoas. Ele depende que alguém dê ele algo, até mesmo para ele comer. Mas quando ele escuta falar com Jesus, ou ouve Jesus passar, ele vai levantar sua voz. E Jesus vai mandar chamar ele. Chama ele. Agora, os mesmos discípulos que param, é os mesmos que vão chamar. Mas agora, interessante é isso aqui. Pega isso aqui. Quando eu falei sobre uma capa, a capa da liberdade para ele é como se fosse um passaporte para ele exercer aquela função de pedido pela autoridade de Roma. Agora, olha que negócio aqui. Quando Jesus fala assim, chama ele, repara o texto, ele não coloca de pé primeiro. Primeiro ele arranca a capa. Antes de ele se colocar de pé, ele vai tirar aquilo que impede ele de prosseguir na vida, de conquistar na vida. Enquanto você não retira algo que te atrapalha a crescer, seja no nível espiritual, ou no âmbito espiritual, ou no âmbito físico ou profissional, não tem como crescer, ou não tem como ver um milagre. Então, algo eu preciso retirar, preste atenção. O que é para você fazer, você vai fazer, mas o que é para Deus fazer, Ele que vai fazer. Vou te dar alguns exemplos. Quando Jesus chega em Betânia, na aldeia de Betânia, Jesus fala o quê? Remove a pedra. Lázaro está morto quantos dias? Ele vai falar assim: ei, remove a pedra. Espera aí, ele está direcionando uma palavra para o homem. Tira a pedra. Cada vocês remover a pedra. Agora o milagre que ele vai fazer sou eu. Então o homem remove a pedra e Jesus ressuscita Lázaro. Bartimeu, ele vai remover a capa do seu corpo, mas quem vai curar ele vai ser Jesus. Agora olha que interessante isso aqui. Quando o povo hebreu ele sai do Egito, quando o povo hebreu sai do Egito, tem um mar que atrapalha o povo a atravessar. Deus fala assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Manda esse povo marchar. Vamos olhar aqui, dois negócios muito legais, 2 pontos. Primeiro, o povo está clamando, ação do homem. Deus fala assim: ó, Moisés, por que tu clamas a mim? Manda esse povo marchar, sentido de se locomover, sair do lugar, não se estagnar, não ficar parado. Olha o que estava acontecendo com o Bartimeu. Ele estava estagnado porque uma capa dava autorização, liberdade para ele viver pedido. Quando ele remove aquela capa, ele está tirando o jugo de Roma sobre as costas dele e vai começar a viver da dependência de Jesus. Então, quando esse homem, querido, ele se coloca, ele diz: clama, porque clama a mim, manda o povo marchar. O povo começa a marchar, Deus faz assim, ó, abre o mar. Então, peraí. Primeira ação, você. A segunda reação é Deus. Não adianta só eu sentar na minha casa, de braço cruzado, orar, jejuar, se eu não agir.
imaginou se Bartimeu, quando Jesus passa, ele continua sentado, de braço cruzado, ele ia continuar cego, ele ia continuar vivendo tudo dependendo de um homem e dependendo da escravidão de Roma. Mas ele se colocou na posição, irmão, chega, hoje eu dou um basta na minha vida. Por quê? Eu vou sair dessa zona de humilhação, de mendigo, de cego, para andar com Jesus. Chega de ficar sentado na beira do caminho, sem tomar uma decisão para seguir Jesus. E quando ele se coloca, ele diz: Senhor, ele diz: clama-me. Quantas pessoas, irmão, chegam na igreja e ficam com sua boca fechada? Pastor, estou cansado. Pastor, estou desanimado. Pastor, estou passando por isso. E Jesus: clama, filho, eu estou no lugar, clama, porque eu vou fazer. Olha as bodas de Caná, irmãos. Maria chega perto de Jesus e fala assim: meu filho, o vinho acabou. Jesus fala: o que tem contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Maria abaixa a cabeça e vai embora? Não. Maria olha para o servo da casa e fala: fazei tudo que ele vos mandar. Isso chama perseverança. Mesmo a resposta não sendo aquela que eu quero ouvir, aquela que eu desejo, mas eu persevero. Aquilo que não aconteceu hoje vai acontecer amanhã. Aquilo que não aconteceu amanhã vai acontecer depois da manhã. O segredo é perseverar. O povo rodeou 40 anos no deserto. Sabe o que é isso, irmãos? 40 anos rodeando a terra prometida sem entrar na terra. Houve uma perseverança. Mas o Deus estava tratando com o povo? Estava. Porque Deus não poderia colocar o povo na terra sem antes sair dele. Porque o povo ainda era rebelde. Então, quando Bartimeu, ele chega diante de Jesus. Primeiro, ele tira a capa, depois coloca de pé. Segundo, quando ele chega de Jesus, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Olha só, Jesus é onisciente. Jesus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Ele sabe até mesmo o que você está pensando aí agora. Mas mesmo assim, ele faz questão de perguntar a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a enxergar. Agora que legal isso aqui, irmãos. Bartimeu tira a capa e Jesus cura ele. Bartimeu não apresenta diante de Jesus com a capa. Ele remove a capa do corpo dele para depois Jesus curar ele. Olha que outro legal. Moisés se aproxima da sarça. Antes de Moisés entrar no ambiente da glória de Deus, Deus manifesta: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo, Moisés. Então antes, e a sandália que estava no pé de Moisés é uma sandália que ele estava com ela no Egito. Quando ele se aproxima, ele disse: remove, tira, porque o lugar é santo, Moisés. Então tem coisa que eu preciso tirar da minha vida para me aproximar do Senhor. Tem coisas que é você que vai tomar uma decisão para você viver a glória de Deus. Tem pessoas que não entendem isso. Eu não chego diante de Deus, querido, de qualquer jeito. Eu não chego diante de Jesus de qualquer forma. Eu preciso entender que Ele é Rei dos Reis, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o conselheiro, o príncipe da paz. Eu tenho que entender essas coisas, que eu não me chego diante de Jesus de qualquer forma. Até o diabo, quando se depara com Jesus, ele tem que se prostrar, irmãos. Então, quando você chega diante de Jesus, primeira oração: Senhor, quero esvaziar de mim e quero ser cheio de Ti. Eu quero tirar de mim todo o meu ego, toda a minha soberba, toda a minha ignorância, porque eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero tirar de mim aquilo que desagrada o Senhor, porque eu quero ser cheio da Sua glória. E que é isso, pastor? Isso simboliza a capa que talvez você está carregando. A capa que estava sobre o ombro de Zaqueu, ela representa algo espiritual na sua vida. O orgulho, a mentira, a soberba. Mas Jesus, se você não tirar a capa, não tem como você contemplar a minha glória, contemplar a cura, contemplar a libertação. Eu preciso remover de mim essa capa. Bartimeu não
não chega diante de Jesus com a capa. Ele tira ela antes de se aproximar de Jesus. Então qual é essa capa que você precisa remover? Qual é essa capa que você precisa remover que te deixando cego espiritualmente? Não fisicamente, mas espiritualmente. Nós precisamos remover uma capa da nossa vida, para nós chegarmos diante dele, diante da glória dele. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos, irmãos, aceitar Jesus como Salvador. Todos os dias. Eu já sou pastor há muito tempo. Eu já sou crente há muito tempo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, irmãos. Todos os dias temos que falar: Senhor, eu quero esvaziar de mim e quero ser cheio de ti, Jesus. Eu quero remover a capa que me impede de contemplar no mundo espiritual. Aleluia. Bartimeu pode ser cego fisicamente, mas espiritual ele não, irmãos. Espiritual ele enxerga muito mais que muito crente. Ele enxerga muito mais que muito crente. Ele enxerga muito mais, irmãos. Então nós precisamos pedir a Jesus: Jesus, eu vou remover minha capa. Eu não consigo perdoar, Jesus. Eu não consigo apagar o passado. Jesus, eu não consigo, então hoje eu quero tirar essa capa da falta de perdão, essa capa da ignorância, essa capa da soberba, essa capa da incredulidade. Eu quero tirar do meu corpo essa capa, porque eu quero ver os meus olhos espirituais, os meus olhos da fé, o mar se abrindo. Eu quero ver, meu Pai, pelos olhos da fé, a porta sendo aberta. Eu quero contemplar a glória do Senhor. Se eu não tirar a capa, Jesus não vai tirar a capa, é você que tem que tirar a capa. Jesus vai tirar, mas quem tira a capa é você. Ele só coloca sobre os pés dele quando ele tira a capa dele. Então nessa noite, irmãos, vamos tentar identificar qual é a capa que eu preciso remover da minha vida. Qual é a capa que eu preciso remover da minha vida? Cada um de nós entendemos e precisamos, Senhor. Tem gente que tem dificuldade em perdoar. Tem pessoas que têm carregado no passado uma mágoa até hoje. Ela precisa tirar essa capa. Por que, pastor? Essa capa tem impedido dela enxergar, visualizar a glória de Deus. Então nós precisamos remover essa capa do nosso meio e se colocar de pé e seguir Jesus. Aleluia. Andar com Jesus no caminho, enxergando fisicamente, espiritualmente. Porque Jesus veio para dizer nessa noite: tira a capa. Aleluia. Porque o que eu tenho para fazer é grande, mas a capa está te impedindo de ver o que eu tenho para fazer. É noite de remover essa capa, Deus. É noite de remover essa capa em nome de Jesus. Só o que Fernando, em nome de Jesus. Você vai ficar de pé, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor. Preste bem atenção, irmãos.